Olá pessoal, eu sou José Betânio da Fale Fácil e estamos aqui em mais um episódio do Fale Fácil Cast. A gente está trazendo aqui duas autoridades, assim, para mim são duas autoridades, né? Eu estou muito honrado em receber vocês aqui, o Isaac e o João. Isaac Ferreira e João Ghiotti. Ghiotti. Eu nunca iria acertar se você não me falasse. Dupla sertaneja aí, parece. Isaac Ferreira tá de boa, mas João Ghiotti eu nunca acertaria. Provavelmente ainda vou me confundir um pouquinho ainda, Tranquilo. tá? Com o Ghiotti. Eu só vou falar só João, que é melhor. É mais fácil. Isaac e João, pessoal, são da equipe do Bitrix 24, tá? Eles estão aqui no Brasil agora para um evento que vai rolar agora nesse final de semana, mas eles atendem a equipe de parceiros do Bitrix 24 de forma ativa, tá? Então hoje eu convidei o Isaac e o João para estarem aqui comigo, para a gente conversar de forma bem específica sobre o Bitrix 24, nesse comecinho, e depois sobre o programa de parcerias. Como é que funciona para o cliente o programa de parcerias e como é que funciona para quem quer se tornar parceiro. Então pode ser que alguém que está assistindo agora queira ser mais um parceiro Bitrix 24. Eu acho que a gente vai conseguir esclarecer muita coisa aqui para a galera sobre como que funciona isso, tá? Então, primeiro, eu até pensei de eu falar sobre isso, mas eu acho que vocês podem falar de forma mais específica ou de forma mais assertiva. O que é o Bitrix 24? Como é que vocês definiriam o Bitrix 24? Um ou outro aí. Uma pergunta difícil, né? É uma pergunta complexa, mas até eu usaria já logo o nosso próprio slogan, que é o espaço de trabalho ideal. Perfeito. Então, quando você pensa aí numa solução para gerenciar a sua empresa de ponta a ponta, eu diria que o Bitrix 24, em resumo, seria isso. Legal. Então, assim, para quem é usuário do Bitrix 24, eu sou parceiro Bitrix 24, a Fale Fácil é parceira Gold Bitrix 24, mas a gente usa no dia a dia, né? Para que a gente entenda da ferramenta, para que a gente possa atender o cliente bem, a gente usa a ferramenta no dia a dia. Então, assim, o Bitrix 24 consegue, de forma muito prática, num único painel, aliar tudo que você precisa para gerir a sua empresa. Então, relacionamento com o cliente, gestão de tarefas e projetos, automações, controle de jornada, integrações com outros sistemas, isso é muito top também. A gente tem trabalhado muito com integração recentemente. Fizemos agora recentemente uma integração com um sistema de clube de tiro. Legal. E a intenção agora é que a gente comece a atender toda essa galera que faz clube de tiro por meio desse sistema ou por meio de outros sistemas. Então a gente está trabalhando também, dando ênfase nessas integrações. Mas o Bitrix 24, eu sou suspeito para falar, porque às vezes o cliente chega para falar conosco, eu digo assim, eu não me considero como um vendedor, eu me considero como um usuário que vende, né? Porque assim, eu sou apaixonado de fato pelo sistema e eu acho que isso faz toda a diferença quando você quer entender como é que a coisa funciona e o resultado disso para o cliente. Eu Né? acredito que seja realmente até o principal diferencial do Bitrix 24. É uma plataforma viciante, apaixonante, como você disse. E eu acho que principalmente pelo fato de que quando você começa a utilizar e descobrir ali o potencial da plataforma, no início pode causar ali algum espanto para alguns usuários iniciantes ali. É muita coisa. Porque né? é muita informação, mas aos pouquinhos você vai entendendo, caramba, eu consigo fazer isso um pouquinho do que você falou, né? Eu consigo olhar para as minhas tarefas e projetos, eu consigo ter ali um relacionamento com o cliente, né, de toda a parte de CRM, consigo ter uma parte de automação para os meus processos da empresa. Então, eu acho que isso que realmente encanta realmente todos os usuários. E faz com que clientes, usuários, entusiastas acabem querendo depois se tornar parceiros, evangelistas da plataforma. É realmente um caminho natural. Sim, e como vocês disseram, eu também sou suspeito para falar do Bitrix, porque a gente, da empresa Bitrix, nós trabalhamos no Bitrix sistema, né? Então faz parte do nosso dia a dia. Do momento que eu chego no trabalho, entre aspas, né? Abro o meu computador, estou no Bitrix, eu fico lá o dia inteiro, tem sempre muita coisa para fazer lá dentro. E o principal, assim, o mais interessante é que é de fato centralizado, né? Então o cliente, ele não precisa, o cliente não, o usuário, né, no geral, não precisa ter uma ferramenta para fazer reunião online, não precisa pagar mais outro armazenamento online, mais telefonia separada, mais CRM. Então o Bitrix está tudo unificado em um lugar só. Você só abre o Bitrix lá e não abre mais nada o dia inteiro, basicamente. Se a gente fosse elencando aqui, seria um tempinho só elencando, né? Não, Mas tem ia ficar o dia inteiro Instagram, falando. Facebook, Telegram, chat ao vivo no site, e-mail,
tá tudo lá. Com certeza. Tudo lá, exatamente. Então, o dia inteiro falando. Você só sai do Bitrix se você quiser, né? Exato. Ou quando você tem um sistema muito específico que não dá para tratar lá por dentro. Ainda assim, se for um sistema online, você consegue criar uma aba personalizada e abrir ali dentro. Exatamente. Você até pincelou um pouco sobre isso, falou sobre essas integrações e tudo mais. Então, realmente acaba sendo uma saída interessante. E a cereja do bolo, acho que quando a gente fala de Bitrix 24. Também As acho. possibilidades que você encontra, mesmo quando você precise fazer alguma coisa fora ali do ambiente, né? Daquela instância, da plataforma em si. Muito legal. Aí, pessoal, algumas tratativas que a gente vai abordar hoje aqui, eu diria que eu coletei dos meus clientes, tá? Então, como é uma informação que vários clientes trazem, eu fui fazendo uma coletânea aqui de dúvidas referentes ao Bitrix 24. Algumas são curiosidades mesmo, tá? Aí outras são dúvidas como funciona, como é que eu, com quem que eu compro, como que eu compro, como é que eu pago, como é que funciona tudo isso. E também algumas dúvidas de pessoas que querem se tornar parceiros. A Fale Fácil já ajudou alguns novos parceiros. A gente já fez até treinamento para novos parceiros, mostrando a ele como é que funciona o sistema, dando dicas. Isso foi muito legal para a gente também, porque a gente termina aprendendo, né? Mas eu queria perguntar para vocês uma coisa que parece bobagem, mas de vez em quando o cliente pergunta: onde que o Bitrix está? Tipo assim, os servidores do Bitrix estão nos Estados Unidos, os servidores do Bitrix estão... Onde que está? Como é que funciona isso? E aí, quer responder, João? Posso responder. Na verdade, eu diria que o Bitrix, primeiramente, está em todo lugar, né? Está no mundo inteiro. Então, essa é a resposta mais curta. Mas também nós temos servidores nos Estados Unidos, na Europa. Então, dependendo da região, né, que o cliente está, ele usa um servidor diferente. Legal. Mas o Bitrix está em todo lugar. O Bitrix, funcionários, usuários, parceiros, no mundo inteiro. É interessante só talvez a gente separar aqui e falar um pouco de estrutura. Sim. Talvez a nossa audiência entenda um pouquinho sobre o assunto e tudo mais, mas temos uma estrutura de servidores dedicados. A gente usa os servidores da Amazon e atualmente os servidores estão... Nós temos 3 bases nos Estados Unidos e na Alemanha. Na verdade, 2 bases só, né? 2 servidores. Que um é dos Estados Unidos e outro na Alemanha. E isso depende muito da zona ali de domínio da conta do Bitrix 24, daquele cliente, daquele usuário. Sim. Então, quando você cadastra hoje, né, o Bitrix 24, você escolhe ali um domínio que você quer criar. Então, você pode criar um domínio .com.br, um domínio .com, .es, .eu, ou até mesmo Argentina. E aí, de acordo com essa região, o servidor daquela conta vai estar em um país diferente. E por que servidor? Por que a gente está falando de tudo isso? Porque o Bitrix 24 é uma solução em nuvem, né, cloud. Então, pega aí é um conceito de SaaS, né, Software as a Service. Então, existem diversas outras soluções no mercado como isso, mas também existe a versão on-premise, que é quando o usuário pode ali adquirir a licença, instalar no próprio servidor. Parceiros também, quando executam esse serviço, né, oferecem para os clientes, às vezes oferecem também o serviço do próprio servidor ali para os seus clientes. Sim. Então, existe também essa opção. Mas, como o João disse, não apenas o produto, né, em si, e a solução está aí em diversas localidades, mas a estrutura, a empresa como um todo. Hoje nós temos escritórios físicos nos Estados Unidos, temos uma nova unidade que foi aberta recentemente na Índia. Quem sabe em breve teremos também no Brasil. Mas hoje a Bitrix 24 como empresa conta com mais de 700 colaboradores espalhados aí ao redor do mundo. Então, nós vivemos o que a gente vende de fato, né? Então, temos o trabalho remoto acontecendo o tempo todo. João disse muito bem isso, de que a gente utiliza o nosso produto todos os dias. Somos os primeiros ali, usuários a experimentar, né? A passar pelas versões beta para entender se de fato aquilo vai ter uma aderência ou não para o mercado. Então, vivemos isso mesmo no nosso sangue no dia a dia. Muito legal. Eu brinco com o pessoal da equipe lá da Fale Fácil que home office é vida, né? A gente começou com home office na pandemia e de lá para cá a gente não parou mais, né? Porque o pessoal tem entregue aquela mesma qualidade que a gente esperava e taca na sua casa. Se não melhor, né? O cara leva... porque ele tá motivado de ficar em casa. E o Bitrix 24 proporciona isso para as pessoas. Você fala com uma pessoa por voz, faz chamada de vídeo, você resolve tudo dentro do Bitrix 24. Então, o equilíbrio ali, né, da vida pessoal, trabalho, ter realmente uma qualidade de vida melhor. Inclusive, só aproveitando, pegando um gancho, não sei se a gente vai fugir muito da pauta, mas você mencionou a pandemia e foi, de fato, um momento de explosão, realmente um boom, assim, do Bitrix 24, inclusive no mercado brasileiro. Foi nesse momento em que empresas pequenas empresas,
começaram de fato a migrar, precisaram muito fazer todo esse processo de migração para o remoto, o mundo inteiro precisou, né, fazer isso. E a nossa própria operação também, enquanto empresa, passou por essa transformação. Porque nós tínhamos a maior parte dos funcionários também trabalhando fisicamente ali, né, full time no escritório. E também foi necessário fazer essa migração, e todo esse processo de migração dentro do Bitrix 24 aconteceu de forma tranquila, natural, em apenas uma semana. Então, a possibilidade... Nós já tínhamos ali a faca e o queijo na mão, talvez não estivéssemos explorando também tudo isso. E a pandemia veio realmente como um empurrão aí para a gente, de fato, validar ainda mais isso. E o que eu acho interessante também sobre isso que o Isaac comentou é que a filosofia da Bitrix como empresa é muito essa também, de criar e de dar possibilidades para todo mundo, sabe? Então, dentro, né, como funcionário da empresa Bitrix, eu sinto muito que eles estão sempre do meu lado, apesar de ter cada funcionário, né, em um lugar diferente do mundo, a gente está sempre próximo, sempre conversando, então a gente fica muito à vontade. É esse tipo de ambiente que a gente tenta ajudar com os parceiros, né, com o conhecimento de cada um, a criar para o usuário final, né, de que, de fato, é um ambiente de trabalho online. É a mesma coisa que você está no escritório, só que você está online. Então, você está sempre próximo de todo mundo para conversar, para fazer reunião, para mandar meme, né, que a gente manda direto nos nossos grupos lá. Então, é bem confortável, assim, você sente... É um ambiente acolhedor, assim. Mas a sensação que eu sinto é justamente essa. Porque, de vez em quando, eu esqueço que eu tô de home office. A sensação que eu tenho é que a pessoa tá muito próxima de mim, né? Então, a gente tem esse sentimento, digamos assim, de proximidade quando tá usando a plataforma, porque tá tudo ali interligado, né? Sim. E aí, outra coisa que, de vez em quando, o pessoal questiona aqui é se o Brasil, de fato, é um mercado importante para o Bitrix. Então, como que o Bitrix vê o mercado brasileiro hoje? A gente está lá no... eu sou nordestino, né? Então, tem uma frase que talvez vocês não conheçam, que a gente usa muito, mas a gente está no rabo da gata. No rabo da gata é quando você está lá no finalzinho, né? Você não é bem visto, digamos assim, ou não é muito explorado. Mas como é que está o Brasil? Eu tenho uma pergunta. Qual que é o contrário dessa expressão? Eu pensei exatamente isso. Eu acho que não tem, não. O contrário seria do rabo da gata, ali não. da gata, então. Tá no focinho. Nunca tinha pensado nisso. O focinho da gata. Exatamente, porque o Brasil é um mercado de muito destaque. Tanto de vendas no geral, mas principalmente através de parceiros. É o mercado que mais cresce, continua crescendo. Então, os parceiros estão de parabéns. Nós estamos bem felizes com o desempenho de cada um. E acho que daqui para frente é só continuar crescendo, né, Isaac? O Brasil é um mercado muito aquecido, né? E eu acredito que o que empurrou muito e continua empurrando e contribuindo para esse crescimento... É claro que aqui a gente vai mencionar o Bitrix 24, mas até em soluções, né, nesse âmbito geral, cloud e tudo mais, é de fato a maneira como o Brasil abraçou e tem abraçado a transformação digital. É verdade. Então, ao longo aí dos últimos anos, né, principalmente como eu falei da pandemia, teve essa curva aí maior, mas a gente tem, por ser um país realmente em desenvolvimento, né, em constante evolução, a gente tem hoje... o Brasil é o país da pequena e média empresa, né? Então, isso é importante, é de fato o principal público-alvo hoje do Bitrix 24. O posicionamento até do Bitrix 24 mudou ao longo dos últimos anos, né? Você com certeza percebeu essa trajetória. E nós nos comunicamos muito com o mercado brasileiro desde quando esse posicionamento surgiu, né? Como o Bitrix 24 nasceu com essa proposta de ser uma plataforma acessível para todo e qualquer negócio. Então, nós temos hoje um plano gratuito que a proposta, né, a ideia é que ele não deixe nunca de existir, que ele realmente será eterno, justamente para inserir essas empresas, essas operações nessa transformação digital, de terem capacidade de gerir as empresas e, a partir daí, alcançar outros resultados interessantes como empresa. E o mercado brasileiro, por realmente ter essa necessidade, sempre abraçou muito bem uma plataforma como essa. E ao longo desses últimos anos, nós tivemos que mudar até esse posicionamento para trazer um alcance maior para outras empresas, né? Então, empresas de médio porte, empresas de grande porte, e hoje nós temos até um plano diferenciado, que é o plano Enterprise. E o curioso e interessante é que esse plano também... o Brasil está aí nos primeiros lugares aí, né, no ranking de vendas mundiais. Então, existe uma aderência muito grande realmente no mercado brasileiro
É um mercado que a gente olha com muito carinho, toda a nossa diretoria, presidência, desde realmente os C-levels e tudo mais na nossa empresa. Então, o Brasil é realmente um mercado muito importante para nós. Os clientes brasileiros têm realmente demandas e sempre trazem muito feedback. Então, até trazendo um pouco aqui sobre isso, sobre o roadmap dos nossos produtos, né, do nosso produto, das features que são lançadas, os recursos, as funcionalidades. Todo esse feedback que é coletado entre parceiros e clientes ao redor do mundo, o Brasil tem sempre uma participação muito ativa também e uma colaboração muito grande para que a gente consiga desenvolver soluções. Mas talvez um ponto aqui, uma ressalva que eu também preciso colocar é que você, como parceiro, com certeza deve ouvir muito isso. Poxa, mas e aquela solução específica para o mercado brasileiro específico? Ou então, talvez uma feature específica, principalmente quando a gente fala de solução contábil, por exemplo, né? Legislação trabalhista ou legislação fiscal no Brasil, tributária. Né? A gente entende como que é complexo, sabe? As particularidades de cada país. E o Bitrix 24 hoje, ele foi desenhado, de fato, para atender diversas regiões e empresas de todo o mundo. E aí é onde entra realmente aquela parte das integrações, o trabalho realizado pelos parceiros entra exatamente nesse momento. Então, é um universo assim, de possibilidades, mas o Brasil permanece sendo em todas essas questões, exceto na versão on-premise, é onde o Brasil ainda é um pouco mais tímido. O país que nós temos hoje maior presença nessa versão é realmente a Alemanha, até mesmo por uma questão cultural e também de formato de negócio. Sim. Então, hoje, no Brasil, é muito mais aceito a cultura de ter um produto, um software em nuvem. Então, ainda existem algumas particularidades de algumas empresas específicas que precisam ou não ter ali no próprio servidor, mas eu acredito que esse fit aí de um mercado aquecido, em evolução, tendo sempre atraído investidores ao longo dos últimos anos para também ter um lançamento de empresas pequenas e trazerem essa transformação digital, eu acho que é o boom aí que faz com que o Bitrix 24 faça muito sentido. Pode resultar em sucesso, né? Sim. E até complementando o que o Isaac comentou, nós temos o que eu venho percebendo, né, do mercado brasileiro, é que no passado eu sentia uma certa resistência e talvez assim, de empresários ou de gestores que tinham uma mentalidade um pouco mais tradicional, assim, né? De ser contra a implementação de um sistema de gestão e estar acostumado, assim... Eu até brinco com os parceiros, né? Quando começa a falar disso, até me dá ansiedade de ter lá 1000 planilhas para não sei o quê, mais um monte de grupo no WhatsApp para não sei o que lá, mais reunião tudo separada, sem controle nenhum, mas que viam, de certa forma... essa questão de uma implementação mais como um gasto do que como um investimento. E quando o Bitrix é bem implementado, bem utilizado, ele não só se paga, como ele traz um retorno para a empresa. Isso é fato. A gente tem estatísticas, né, que comprovam isso. Então, nós trabalhamos muito com isso também, né, com essa conscientização tecnológica, digamos assim, né, de que você implementando o Bitrix em sua empresa, não tem como dar errado. Usando certinho, usando todo o potencial, né, que o Bitrix oferece, é sucesso. Com certeza. E aí entram duas questões em que aliam o que o Isaac falou e que o João colocou agora, que é a parte dos aplicativos do Marketplace. A gente ia falar depois, mas eu acho que já cabe até a gente colocar agora, porque o Isaac pontuou muito bem uma questão de legislações específicas ou de tratativas específicas. Por exemplo, a Fale Fácil agora lançou o aplicativo de ponto, Fale Fácil Ponto. E ele atende a legislação trabalhista brasileira. Ou seja, tem que ter um formato padrão de folha de ponto, tem que ser auditável, ou seja, eu tenho que conseguir resgatar todas as informações numa única busca, digamos assim. Eu tenho que ter sinalização do que é que foi editado, do que é que não foi editado. Então tem toda essa especificidade do Brasil e aí que entram os aplicativos que estão lá no Marketplace, né? As integrações com o WhatsApp são aplicativos do Marketplace. Sei que o Bitrix tem o Instant e o WhatsApp lá, mas é um número compartilhado, digamos assim, e aí entram essas aplicações de WhatsApp. Tanto que parte dessas aplicações são desenvolvidas também por parceiros do Brasil. Então é muito bom ver isso acontecendo. E a segunda parte é isso que o João falou, que é essa parte da implementação. Eu comprei o Bitrix e agora? O que é que eu faço?
E é aí que entram os parceiros. Então, a gente vai abordar agora esse assunto, que eu acho que é de interesse praticamente todo mundo que quer contratar o Bitrix 24. Primeira coisa, parece também uma pergunta básica, bem feijão com arroz, mas como que eu compro o Bitrix 24? Porque eu até de vez em quando eu conto essa história, meu primeiro cliente, digamos assim, eu perdi, entre aspas, não perdi porque ele é meu cliente até hoje. Eu dei suporte desde o primeiro dia, mesmo ele não tendo contratado comigo, porque ele entendeu que ele podia tratar comigo e ele iria lá no site do Bitrix 24, contratava e estava tudo certo. E ele era meu parceiro ainda assim. Eu seria o parceiro dele mesmo assim. Sim. Ele contratando no site do Bitrix. Então, isso, de vez em quando, confunde a cabeça dos clientes, digamos assim, porque para eles não está muito claro isso, né? Como é que funciona? Quais são as opções hoje que o cliente tem para comprar o Bitrix 24? Bom, eu acredito que como você já comentou, né? Ele pode ir diretamente do site e já comprar, mas para o cliente é muito mais interessante comprar através do parceiro, porque acontece muito o que você acabou de comentar, né? Eu comprei o Bitrix aqui, o que eu faço agora? Como o Bitrix, ele oferece muitos módulos diferentes, muitas ferramentas, é muita coisa para fazer. Às vezes a empresa não tem uma estrutura suficiente para se dedicar para implementar o Bitrix por conta própria, né? Sim. Então o parceiro oferece o serviço de implementação, de personalização completa, toda a configuração. Basicamente, eu comprei o Bitrix hoje, eu entrego na mão do meu parceiro e ele me devolve 100% rodando para eu já começar toda essa integração da minha empresa com o Bitrix, né? Então já começar a trabalhar dentro do Bitrix. Então, com certeza, vale mais a pena para o cliente comprar através de um parceiro, porque ele já compra o pacote inteiro, né? Compra a assinatura do Bitrix, mais o serviço de implementação, de suporte, e o parceiro está sempre à disposição para o que o cliente precisar, né? Legal. E assim, uma dúvida que de vez em quando o pessoal tem também quanto a contratar com um parceiro é assim, como que eu tenho segurança de que aquela pessoa que está me vendendo lá o Bitrix 24 é de fato um parceiro Bitrix? Então, ótima pergunta. Porque assim, pode acontecer. Infelizmente, a gente sabe que pode. Claro. O cara chega lá dizendo assim, não, eu sou um parceiro Bitrix 24, você paga aqui para mim e eu vou te entregar a plataforma rodando, vou ativar a sua licença. E o cara depois some. E não só isso, até já encontramos alguns casos de parceiros, entre aspas, né? Até com o selo, né? De parceiro Bitrix 24, aí depois eu via no site, mas quem que é esse cara? Eu nunca nem vi. Sim. Mas sim, é uma pergunta super válida. E eu acho que o primeiro passo de todos seria confirmar no nosso site, no nosso diretório de parceiros. Sim. Então nós temos descritos lá todos os parceiros Silver e Gold no nosso site. Então logo de cara ele já consegue ver. Caso seja um parceiro bronze, ele não aparece lá ainda. Então o cliente pode confirmar diretamente com a gente, enviando um e-mail para a Bitrix, até pedindo essa ponte, né, com o tal parceiro. Aí tem um outro ponto importante, desculpa só de cortar, João, mas é sobre o certificado. Claro. Do QR Code. Então, basicamente, hoje, só para contextualizar também para o pessoal, nós temos 3 níveis hoje de parceiros, né, dentro do Bitrix 24. Então, cada parceiro que entra nesse ecossistema, ele tem uma jornada ali a ser percorrida. Sim. Porque o programa de parceiros nosso também ele é muito democrático. Então, um dos princípios, dos pilares do nosso programa de parceiros é justamente também possibilitar essa inserção de empresas que têm ali um projeto de desenvolvimento de tecnologia, ou que seja também uma nova unidade de negócios. Então, temos ali histórias de sucesso de parceiros que começaram ali pequenos, né, com uma estrutura bem enxuta e que hoje já estão no nível maior, né, o nível máximo de parceiro que é o Gold, o status Gold, e tem uma operação maior, mais robusta e atendem diversos clientes em diversas áreas. Sobre o que eu disse do certificado, é que além do diretório que o João mencionou, que está lá no nosso site, onde você encontra até a descrição de cada parceiro. Então é interessante o cliente também fazer essa pesquisa de mercado, entender qual parceiro talvez tenha um perfil mais adequado para a necessidade dele. Então realmente fazer aquela pesquisa de mercado básica, pelo menos de, vou falar com 3 possíveis fornecedores, eu acho que essa é uma boa prática que vale a pena ser seguida sempre. E só para voltar e finalizar essa parte do certificado, nessa trajetória que cada parceiro tem, desde o momento em que ele é aceito no nosso programa, existem algumas certificações que ele precisa cumprir, né? Alguns cursos ali que ele precisa concluir. Mó divertido. É muito conteúdo, pessoal. Acredita, é muito conteúdo.
Você não é fácil não passar naquele negócio, não. Então, exatamente, como nós também capacitamos esses parceiros ali a conhecerem o Bitrix 24, né? Entenderem como podem oferecer essas soluções para os clientes. E aí cada parceiro, em cada nível, recebe esse certificado. Tanto dessas certificações, mesmo que ele consegue concluir, esse material que ele conclui os cursos, e tanto os certificados relacionados ao nível daquele parceiro. Então, como o João mencionou, pode ser que um parceiro bronze, ele não esteja ainda ali no nosso site, porque é um parceiro ainda que está no início da trajetória, ele está ainda adquirindo ali a experiência, então nós entendemos que, de fato, não é um parceiro que ainda esteja apto a ser recomendado publicamente pela nossa empresa, ali no nosso site, mas ele está sendo também capacitado. Então, quando ele faz ali uma prospecção ativa, e qual que é a metodologia que nós sempre utilizamos, assim, pelo menos tentamos colocar aí no DNA dos nossos parceiros. É ter essa estratégia de começar oferecendo o Bitrix 24 para essa base de clientes que ele já tem, a carteira de clientes. Então, comece ali com o básico, aquele freguês, sabe, seu já, aquele cliente fiel que você já tem na sua carteira. Comece ali apresentando a solução do Bitrix 24, a implementação, como um laboratório até mesmo para esse cliente. E aí, como que esse cliente confirma que ele tem esse certificado? O parceiro encaminha ali um QR Code, o certificado, e o cliente consegue ter a autenticação ali de que aquele parceiro é certificado. Muito legal. Eu acho que eu nunca contei essa história para ninguém, mas eu me tornei parceiro do Bitrix 24 por conta disso que você falou agora. Eu já tinha uma carteira de clientes por conta da telefonia, né? A Falifácil eu não sei se eu já também comentei com vocês, mas a Falifácil é uma operadora de telefonia outorgada pela Anatel. Então a gente é concorrente, digamos assim, das maiores. Só que, logicamente, como a gente só entrega VoIP, a gente não tem essa massividade de usuários, propriamente dito. Mas a gente é uma operadora de telefonia. A gente tem chip, então eu uso... a minha linha móvel é da Falifácil. Legal. Mas já tinha esse serviço que a gente prestava de consultoria administrativa e sistemas para algumas empresas. E aí um cliente falou assim, Betânia, eu queria um CRM. Tu pesquisa para mim qual é o melhor do mercado. Desse jeito, foi desse jeito. Tu pesquisa para mim qual é o melhor do mercado. Falei assim, pesquisa. Aí eu fui lá atrás. Bati todas as possibilidades de CRM. Falei assim, olha, doutor, é um médico lá de Cajazeiras. Não vou citar nome aqui, mas agradeço muito a ele até hoje. É um médico de Cajazeiras. E ele falou assim, pesquise para mim qual é um bom CRM. Aí a gente chegou ao Bitrix 24. Ele falou assim, e aí, como é que eu contrato? Aí foi quando a gente chegou nos parceiros. Aí eu expliquei para ele, tem uns parceiros que eles vendem a licença e eles podem vender também a implantação, a implementação, o suporte e tal. E aí eu entendi como é que funcionava esse negócio. Ele contratou com outro parceiro. E aí, enquanto ele estava implementando o Bitrix 24, eu já fiz o curso de parceiros. Demorou um bocadinho ainda, como eu falei. Não é fácil, assim. Depois a gente vai falar de fato, de forma mais específica, para quem quer se tornar um parceiro. Mas demorou um bocadinho e por isso que eu me tornei parceiro. Muito Depois bom. Ele já tinha contratado com esse outro cliente, com esse outro parceiro. A gente fez a implantação com ele lá. Deixou rodando, mas daí para frente eu assumi, digamos assim, as tratativas do Bitrix 24 dele, mesmo não sendo parceiro. Né? Sim. Então foi um aprendizado incrível, assim, para mim. É uma trajetória, assim, realmente muito comum. Se repete, é uma realidade que se repete com outros parceiros e, de fato, faz muito sentido. Muito legal. E até um comentário adicional aqui, não sei se... Acho que a gente não tinha comentado antes, mas uma separação básica, assim, nos nossas posições na empresa, né? Sim. Eu trabalho com onboarding e a jornada inicial do parceiro. Sim. Então, eu tenho muito contato com candidatos a serem parceiros do Bitrix e tudo mais. E eu acho que é o que eu mais ouço. Veio um cliente meu que quer implementar o Bitrix, especificamente o Bitrix na empresa dele. Então, eles têm que correr atrás lá dos certificados, do curso e tudo mais. E sofrem um pouquinho mesmo, mas eu sempre falo, se fosse fácil, não teria graça, né? Se fosse muito fácil, tem alguma coisa errada. Por experiência própria, João, até dando esse feedback para você, se a pessoa, naquele curso, naquele treinamento que é concedido pelos parceiros, se a pessoa de fato se empenhar em entender o que é que está sendo colocado ali, você, mesmo que você nunca tenha ouvido falar do Bitrix 24, quando você termina o curso, você já sai sabendo muita coisa. Com certeza. Muita coisa. Com certeza. Porque assim, mesmo que não tá lá, igual você fazer um curso superior, você não vai aprender tudo na universidade, você tem que buscar conteúdo. Então, nesse curso, é como se você estivesse fazendo um curso superior, nesse treinamento de parceiros. Ele vai dizer assim, o Bitrix trata de gestão de tarefas e projetos.
tem muito conteúdo sobre gestão de tarefas e projetos. Tem o Helpdesk do Bitrix que traz muito conteúdo. É completo mesmo em termos de recursos, de grande parte dos recursos do Bitrix e explicação de como é que tudo funciona. Então, é você pegar, dar uma pincelada lá no que você viu no curso e ir atrás do conteúdo. Então, a gente aprendeu no comecinho muito dessa forma. Sim, até uma dica que eu sempre dou para novos parceiros que entram em relação aos estudos é justamente o Helpdesk, para mim, é o primeiro ponto de partida, assim. Biblioteca, uma enciclopédia. Por curiosidade, eu contei há um tempo atrás a seção de CRM, que se você abre lá no Helpdesk, tem uma seção chamada CRM e dentro dela tem várias subseções. Da última vez que eu contei, já atualizaram, tem mais. Sim. Tinha 400 e pouco artigos, só sobre CRM. Só sobre CRM. Então é muita coisa, é muito conteúdo. Eu sempre falo, pega o seu foco principal aí na sua jornada inicial como parceiro, se é CRM, telefonia, faz você mesmo uma trilha de estudos para você e sua equipe, né? E vocês estudam ponto a ponto aí e já praticando dentro do Bitrix mesmo, né? Já colocamos a mão na massa. Sim. Então, legal você falar isso, João. Até complementando um pouco o que o Betânia estava falando, que é dessa questão modular, realmente, da necessidade do cliente. E como eu falei lá no início, que às vezes o Bitrix 24 assusta um pouco o usuário, o cliente, que às vezes não tem nem noção. O parceiro também pode se sentir um pouco intimidado com isso, mas é importante entender realmente a demanda ali desse cliente, que talvez chegou, né, essa oportunidade, mas até mesmo para o treinamento. Então, como existe essa divisão, né, dos parceiros bronze, silver e gold, é um caminho muito natural que acontece. Um parceiro ali inicial, ele acaba tendo implementações que são mais básicas, então é de realmente ter ali uma gestão de tarefas e projetos, ou usar então para colaboração como um todo, comunicação. Então, a partir daí, ele já consegue se inserir no sistema, no uso do Bitrix 24 e também integrar o cliente com isso. E é um crescimento contínuo, como você disse, quando a gente acaba ali tendo que ensinar alguma coisa, a gente acaba aprendendo. Sim, então, é a melhor, realmente, abordagem que pode ser utilizada, mas também um conselho assim até para os clientes e possíveis também parceiros, é sempre de entender qual é a minha real necessidade e não se deixar levar também por tudo que o Bitrix 24 oferece. Muitas vezes o cliente não tem noção da necessidade que ele tem dentro da empresa, então às vezes não tem processos mapeados, não tem realmente ideia de como ele faz, ele simplesmente faz. E falando até do mercado brasileiro, né, a gente sabe que a realidade das nossas empresas, dos nossos empreendedores aí, que estão na luta diária, com seus corres aí, existe muito, a gente só precisa fazer, produzir, tem aquele processo e talvez nunca aquele empresário, aquele empreendedor teve a oportunidade de mapear, de entender a rotina. Sim. Então é importante que o parceiro também leve sempre isso em consideração para que e nesse processo de educação mesmo do cliente, sabe? De entender, poxa, vamos entender qual é a necessidade que você realmente tem na sua empresa, mapear. Olha, por enquanto, talvez só esse módulo de tarefas e projetos faz sentido, né? O CRM, por ter muita complexidade, talvez a gente não consiga fazer, não precise fazer agora. Ou ao contrário, né? Porque muitas vezes a maior dor do cliente é justamente a gestão dos clientes dele. Então, vamos então atacar agora no CRM, porque a partir daqui a gente tem uma visão já completa de com quem a gente se relaciona. E tudo isso depende muito do tipo de cliente, do segmento, da área de atuação. Existem clientes, né, do Bitrix 24 que possuem o nosso plano Pro ou até mesmo o plano Enterprise, mas eles têm ali um foco muito específico num ou outro módulo. Então, eu acredito que essa flexibilidade que o Bitrix 24 também oferece é sensacional. E até complementando esse assunto, eu acho interessante que você mencionou isso, Isaac, porque realmente, eu acho que, inicialmente, quando o cliente tem o primeiro contato com o Bitrix, de fato, precisa ter uma certa segmentação, assim, né? Um módulo introdutório, mas eu diria que a implementação feita pelo parceiro é quase que, assim, não vou dizer que não tem fim, mas sempre tem espaço para coisas novas. Uma integração nova, um módulo novo, então, porque eu sempre falo, se o cliente, às vezes, ele começa somente com CRM, somente com tarefas e projetos e tarefas, etc., ele tem todo o ecossistema à disposição dele. E dentro do plano que ele tem, está tudo disponível. Sim. Então, faz sentido, uma hora ou outra, ele começar a se adaptar, né, adaptar a empresa dele para usar o que tem disponível, né, de RH, comunicação e tudo mais. Então, acho que
de fato, dentro de uma implementação, tem vários pontos, né? Diria que no início os pontos focais, os principais, o que a empresa precisa para rodar, e depois os extras, que já está no pacote todo, que vai dar um up aí na empresa também. Sim, muito legal. Pessoal, outra pergunta aqui que de vez em quando a gente recebe é sobre o pedido de implementação que o cliente faz no site do Bitrix. Então, o cliente lá, ele está lá no site, vai contratar o Bitrix e lá já tem uma indicação. Contrato com parceiro, você não precisa sofrer, digamos assim, sem saber usar o sistema. Conte com a ajuda de um parceiro. E aí ele clica lá e esse pedido de implementação chega para os parceiros. E isso é uma coisa que confunde de vez em quando a cabeça dos clientes. Porque assim, eles entendem que a primeira pessoa que faz o contato é a pessoa que vai ficar responsável por ele obrigatoriamente. E aí, de vez em quando, eu já queria até um textinho padrão em que eu digo, olha, toda vez que você fizer um pedido de implementação, você vai ter o seu contato liberado para 5 parceiros. 5 parceiros. E esses 5 podem entrar em contato com vocês. Mas hoje a gente até reduziu para 3. Para 3? Isso, perfeito. Então, ele vai receber 3 parceiros lá. Mas ele não tem compromisso de contratar com um ou com outro. Ele vai receber, e aí eu acho que eu vou explicar aqui, mas depois vocês complementam. Eu acho que esse é o ponto principal que eu acho que se isso ficar claro aqui para quem está assistindo, eu acho que já valeu a explicação disso. O preço do Bitrix nunca muda. Perfeito. Então, não importa se o cara comprou no site, se ele comprou com um parceiro ou se ele comprou com outro parceiro. Então, nenhum parceiro pode oferecer um preço diferente do Bitrix 24. Exatamente. Para o Bitrix 24. Existem campanhas específicas, que aí nesses casos específicos serão anunciados, tem todo aquele processo, mas nas campanhas específicas tem condições especiais quando você contrata com um parceiro. Mas ainda assim, não tem diferença quando tem a campanha, é uma campanha para qualquer parceiro. Sim. Então, não tem esse negócio de, parceiro tal me disse que era mais barato. Isso não existe, tá, pessoal? Existe. Pelas caridade. Essa é outra frase que eu gosto muito de usar. Pelas caridade. Não existe preço diferente de Bitrix 24 entre parceiros, tá? Por favor, ouçam bem isso. Parceiros também ouçam isso. Parceiro, ouçam, por favor. Por favor. Mas então, só para reforçar aqui, é isso mesmo, né? Expliquei certinho? Não tem diferença de preço. Certíssimo, inclusive é um dos principais hoje desafios que, né, nós temos, não apenas no Brasil, mas de realmente contar com o posicionamento de cada parceiro, né, de realmente ser ali, atender todos os regulamentos e regras do Bitrix 24, do nosso programa de parceiros. Existem punições severas para um parceiro que talvez tenha essa prática. Já existiram, né, ou já houve casos em que, de fato, houve ali uma má interpretação, né? Um mal entendido de alguma campanha, ou até mesmo de como esse processo precisa ser feito. Mas, de fato, o Bitrix 24 já tem um preço muito competitivo no mercado. E como o parceiro consegue se diferenciar, né? Porque então um parceiro pode também questionar isso, né? Ou o cliente também, então, se é o mesmo preço comprando diretamente com o Bitrix 24 e comprando por meio de um parceiro, por que então eu devo escolher comprar por meio de um parceiro, né? Então, é justamente por aquele valor agregado que o parceiro vai oferecer e vai conseguir apresentar como uma implementação, uma integração, algo do tipo. Mas o valor da licença, da contratação do Bitrix 24, ele é o mesmo, tanto adquirindo diretamente no nosso site ou com qualquer outro parceiro de qualquer outro nível, nível, né? Seja ele Silver, Bronze ou Gold. Então, temos aí essa é uma regra que precisa ser seguida à risca realmente por todos os nossos parceiros. Como você disse, existem campanhas. A maioria das campanhas promocionais que a Bitrix 24 realiza hoje, elas correspondem não apenas à rede de parceiros, mas diretamente no nosso site elas acontecem. Sim. E existem algumas também que são específicas, né, mais pontuais, realmente só por meio da rede de parceiros. Né? Quando o cliente levanta a mãozinha ali no nosso site, pede essa ajuda, eu gostaria então de receber o contato de um outro parceiro, ou então pedir uma ajuda. Inclusive, são iniciativas que nós temos desenvolvido aí ao longo dos últimos meses, do último ano, de trazer realmente mais call to actions ali para o nosso site, para realmente gatilhos realmente para os clientes entenderem e pedirem ajuda a um parceiro, ou de acordo com uma especialização que o parceiro tem. Então, hoje existem algumas possibilidades de diferenciação de cada parceiro, em que o cliente, eu procuro hoje por um parceiro especialista, talvez numa integração, ou num desenvolvimento de apps, por exemplo, como é o seu caso. E então, ali
quando ele faz uma solicitação específica, nós vamos direcionar para esse grupo mais seleto ali de parceiros que tem, de fato, essa especialização. E até em relação ao valor, né, do Bittrex, como o Isaac comentou, não existe a possibilidade, né, de um parceiro vender por um valor menor. E sobre a questão de qual é a vantagem de você comprar através de um parceiro, não somente tudo isso, né, que o Isaac comentou em relação aos serviços agregados, etc., mas também, que é muito comum no mercado brasileiro, a facilidade de pagamento através de um parceiro também. Sim, tem isso. Quando o parceiro oferece, por exemplo, um pagamento parcelado no crédito, em que aí, nesse caso, não é sempre que acontece, né? Pode acontecer que talvez seria o único caso em que o preço do Bittrex pode variar mais para cima, nunca para baixo. Se tiver algum encargo, né, de juros e tudo mais do parcelamento. Sim. Mas também é um diferencial muito grande do parceiro, né? Porque o cliente ele pode comprar uma versão anual do Bittrex com 20% de desconto. Sim. Porém, direto do site é um pagamento à vista. E às vezes pode ficar um pouco pesado para a empresa, ou enfim, por questões financeiras não consegue pagar à vista. Mas consegue pagar para o parceiro em 12 vezes, por exemplo. Então, pagando por mês. Ou seja, uma versão, entre aspas, né, mensal, ele está pagando por mês, só que com desconto de anual. Sim. Então, o parceiro tem um grande diferencial se trabalhar com esse tipo de pagamento também, né? Esse ponto que você disse da variação para cima é importante, porque, de fato, pode variar. Né? Hoje, existem diversos modelos de negócio, cada parceiro trabalha. Não vou entrar aqui nesse mérito, até uma questão estratégica, mas existem diversos modelos de negócio. Você, talvez como cliente, quando for buscar e realizar essa pesquisa de mercado, vai entender como cada parceiro ali trabalha. Então, existe cada metodologia e tudo mais, ou a possibilidade que eles oferecem, seja por pacote, seja por assinatura, mas esse preço pode variar para cima também, não há problema, não tem problema nisso. Né? Porque o parceiro realmente entende ali como ele pode... Nunca para baixo. Isso. Nunca. Em via de regra, ele vai deixar claro. Por exemplo, no nosso caso, a gente parcela sem juros no cartão. Perfeito. Mas se houvesse juros, eu teria que deixar claro para o cliente. Olha, os juros não é do preço do Bittrex, é porque você está parcelando no cartão. Exatamente. Por exemplo. Sim, isso aí. Perfeito. Maravilha. Pessoal, uma dúvida que também chega muito para a gente aqui da Fale Fácil tem alguma coisa que quando... Imagina, eu vou dar um exemplo prático agora, tá? Então, o cliente entrou agora... Chegou para Fale Fácil e diga assim, eu quero contratar o Bittrex 24 com vocês, quero que vocês sejam meus parceiros. Tem alguma coisa que o parceiro é obrigado a fornecer quando o cliente contrata o Bittrex 24 com ele? Além da licença ativa, digamos assim, ou ele pode, e eu vou ser bem específico na pergunta, ele pode cobrar pela implantação, por treinamento, só para deixar claro isso na cabeça de quem está assistindo aqui, tá? Porque de vez em quando o cliente pergunta, mas eu não contratei com você tem que me treinar. A gente dá treinamento, tá? Só para contextualizar na minha situação, quando o cliente contrata com a gente dá um treinamento e deixa rodando o básico, digamos assim. Mas sempre tem aquele cliente que quer fazer uma automação que quando ele manda para mim tem um Word de 20 páginas. E aí o cliente fica naquela, mas eu não já contratei com você? Então acho que é importante a gente deixar isso claro. Além de entregar a licença ativa, tem alguma coisa que é obrigatória para o parceiro entregar quando o cliente contrata com ele? Eu diria que, primeiramente, não só clientes, mas como parceiros têm que entender em relação ao modelo de negócios e posicionamento de cada empresa. Sim. O conhecimento que o parceiro tem em relação ao Bittrex seria como qualquer outro conhecimento, como um advogado, por exemplo. O advogado ele não vai trabalhar de graça, né? Então ele estudou para se tornar um advogado e ele ganha com isso. A mesma coisa de um parceiro. Ele é um especialista no Bittrex, tem coisa que o cliente procura ele para fazer justamente porque o parceiro tem o conhecimento para fazer. Ele investiu nisso, ele trabalhou, estudou muito e tudo mais. Então, num ponto de vista de negócios, eu não vejo muito sentido em oferecer, por exemplo, uma implementação gratuita. Porque o parceiro tem custo para fazer uma implementação, custos operacionais com funcionários, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação à obrigatoriedade disso tudo, quando o parceiro fica mais consolidado no programa, né, a partir do nível Silver,
é um requisito para você subir de nível oferecer uma primeira linha de suporte, por exemplo. Sim, então, o parceiro tem, de fato, uma obrigação de estar lá com o cliente oferecendo um suporte mais próximo. Até porque, logo depois da implementação, o cliente sempre tem algumas dúvidas iniciais, né? Você deve saber do que eu estou falando, né? Antes, durante e depois, né? Só vão aumentando. Exatamente. Então, para o parceiro continuar se desenvolvendo, crescendo dentro do programa como parceiro e como empresa, ele tem que estar preparado para isso. Até porque isso cria um ótimo relacionamento com o cliente, com a Bittrex em si, com todo mundo. Então, o parceiro, obviamente, cobrando por isso, ele tem um retorno até interessante para continuar investindo na empresa dele e continuar crescendo cada vez mais. Então, como o Isaac comentou no início, né? Nós tínhamos aí parceiros que começaram com 1, 2 pessoas, hoje são empresas gigantes, né? Com todo, não só um responsável por suporte, mas um departamento de suporte, um departamento de implementação, um departamento de aplicativos, etc. Então, acho que o Isaac pode complementar mais. Eu diria até que não é nenhuma opção do parceiro de, então posso ou não cobrar. Eu diria até, eu ousaria dizer que deve, na verdade. Também. Né? Porque, de fato, você está ali, o João, como disse muito bem, você está ali oferecendo um serviço pelo qual você se especializou e estudou, investiu ali horas, né, do seu aprendizado. Então, você deve, de fato, cobrar ali como parceiro por esse serviço que você vai oferecer, seja a implementação, seja uma integração, um treinamento. Como você disse, às vezes o cliente já adquire ali a assinatura e acredita que já vai receber um treinamento completo, já assim, de bandeja. E nada que um contrato não resolva, né? Então é importante sempre também passar por essa etapa, mas depende também muito do modelo de negócio. Eu acho que quando a gente diz aqui que deve também cobrar pela implementação ou que talvez não oferecer alguma coisa gratuita e tudo mais, depende muito do modelo de negócio e do momento do negócio daquele parceiro. Qual é esse cliente que está chegando a ele, se é um cliente de fato novo, se é um cliente que já tem um relacionamento com ele há muito tempo, qual o nível de maturidade que esse parceiro tem também na plataforma, né, o quão experiente ele é hoje no Bittrex 24. Mas eu acredito que para a gente também ter uma conscientização, né, a gente está falando de empresas, né? São poucos clientes ali que são contratação B2C, talvez é muito ínfimo assim esse valor, mas esse percentual de clientes que sejam ali só apenas um PF, mas são empresas que contratam. Então, para que realmente exista até esse reconhecimento de valor do serviço que está sendo contratado, é importante que já haja essa precificação. E é um desafio, inclusive, do parceiro de passar por essa fase, né, de entender também qual é a precificação. Inclusive, hoje, uma das iniciativas, até um pequeno spoiler aí, que nós queremos trazer estruturar um pouco mais isso, até para trazer um norte maior para o parceiro, desde do momento ali inicial na trajetória. Mas depende muito do modelo de negócio e do que o cliente também está esperando. Então, eu diria que o que é aceitável, uma prática, né, que é aceitável no mercado, é quando você consegue ali ter pelo menos um período de demonstração em que você consegue fazer um overview, pegar na mão do cliente ali e mostrar para ele o potencial e instigar realmente o cliente, né, a fechar ali uma venda desde a licença e também depois a implementação. Realmente mostrar para ele todo o potencial. Olha, eu posso oferecer ainda muito mais se você contratar um serviço com a gente. Eu brinco com o cliente assim, que você está contratando agora, é como se você estivesse comprando uma Ferrari. Você sabe que ela anda a 300. Sim. Nem sei, provavelmente mais que 300 km por hora. Mas você não vai pegar uma Ferrari no primeiro momento e vai querer andar a 300. Com certeza. Então, assim, você tem que saber que ela pode andar, chegar a 300. Mas nesse começo, o principal até digo. De vez em quando, os clientes cometem que no meu ponto de vista é uma falha, porque desde o primeiro momento eu falo assim, coloque os usuários para estarem na plataforma. Então, assim, não adianta você querer que eu faça todo o processo de implantação, deixe tudo rodando e depois que eu termino que os usuários vão conhecer a plataforma. Isso já coloca agora. Nem que você coloque ele para usar o chat interno, para ficar conversando dentro da empresa. Exatamente. Mas ele tem que entender o que é que esse primeiro tá contato lá. Ajuda muito. Porque no primeiro dia você vai, vamos rodar amanhã. E os usuários já estavam usando? Não.
Não, vão começar a usar. Estão conhecendo a plataforma hoje. Aí você diz assim, clica aqui, o cara pra ele não sabe nem onde é o canal aberto. Sim. Aí dá uma dor no coração, diga assim, meu pai, ainda bem que eu tomei meu remédio de pressão hoje. Né? Porque senão eu morria, pelas caridades. Até eu queria voltar um pouquinho no que o Isaac comentou agora, que é um ponto extremamente importante. E parceiros novos sempre tem essa questão, né? Essa pergunta de precificação, de implementação e etc. Uhum. Então, como o Isaac disse, né? Até diria que sim, deve-se cobrar por uma implementação, porque até eu, vendo pelo ponto de vista de negócios, eu não vejo sentido fazer uma implementação gratuita, Uhum. porque o parceiro tem muitos custos operacionais para fazer isso, né? Então, se ele está entregando algo, uma implementação toda de forma gratuita, ele está basicamente pagando para trabalhar. Sim, sim. As contas não fecham. Então, esse é o primeiro ponto, e também sempre me perguntam, beleza, João, então quanto que eu devo cobrar pelo meu serviço? Essa é a pergunta que sempre me fazem. Eu até adianto, na verdade. Eu falo, eu sei que você vai me perguntar isso, então já vou adiantar. É muito difícil chegar a um valor, porque são muitas variáveis, né? O tamanho da empresa, o número de funcionários, a localidade, o conhecimento que ele tem, a complexidade. Até porque cada projeto vai ter um valor diferente. Isso é fato. Não existe projetos, não existe um modelo de projeto. Ele pode ser que tenham configurações básicas que você usa para tudo, mas todo projeto é um valor diferente. Então, cabe ao parceiro fazer uma boa pesquisa de mercado, entender qual vai ser o posicionamento da empresa, considerar todos os custos extras, como taxas de maquininhas, por exemplo, tributação e tudo mais, para chegar a um valor factível, né, para a operação dele, que faça sentido para ele se desenvolver como empresa. Senão vai ter sempre algo puxando ele para trás lá, e quando ele vê, ele... né? Vai dar ruim. Exato. Pessoal, outra pergunta aqui que surge muito é assim, eu contratei esse ano com um parceiro X. Eu sou obrigado no ano que vem a renovar com esse mesmo parceiro X? Eu gostaria de dizer que sim. Não, mas na verdade, não existe essa obrigatoriedade. Mas o que eu diria é só porque a gente tenta sempre fazer com que os parceiros construam ali um relacionamento e tenham também a retenção da base de cliente. Né? Você que é empresa aí, que é gestor, sabe o quão é importante, né, ter uma taxa de churn ali reduzida. Então... não existe nenhum impedimento para que um cliente ele faça ali uma escolha por um outro parceiro. Inclusive é até saudável que às vezes isso aconteça, porque pode ser que o cliente, num primeiro momento, foi abordado ali, igual como você disse, ele foi abordado ali por 3, 4 ou até mais parceiros, e ele acabou ali fazendo uma escolha, talvez até por uma questão geográfica, por exemplo. Tem clientes que às vezes eles usam esse critério como mais importante. Esse parceiro está localizado na minha cidade, então eu acredito que é o critério que eu vou usar para definir a minha decisão. E não considera outros critérios, outros parâmetros. E aí ele vai entender, na verdade, que depois aquele perfil daquele parceiro não seria talvez o mais adequado para a necessidade, né, que ele tem na empresa dele. Então, eu sempre digo que existe um perfil de parceiro para cada perfil de cliente. Perfeito. Sabe aquele match assim, você vai encontrar. Então, vale a pena realmente buscar ali o melhor parceiro, a melhor empresa que está alinhada também com os valores da sua empresa, né, como cliente, do projeto que você vai implementar. Mas é possível. Quando eu disse que gostaria que não fosse possível, é mais porque nós queremos que cada parceiro consiga realmente manter essa carteira de clientes e renovando, fazendo ali um cross-sell ou então um upsell com aquele cliente, né? Oferecendo outras soluções, outros serviços. Mas em alguns casos acontece, os clientes são livres para fazer essa escolha. E uma das ações e iniciativas que nós enquanto fornecedores, enquanto fabricantes do software, tentamos sempre praticar, né, essas iniciativas, é de entender o que levou esse cliente a fazer essa troca. Então, de coletar esse feedback, de entender se de fato foi algum problema, talvez uma demanda que não tenha sido atendida, ou até mesmo algum problema operacional, e entender como aquele parceiro também pode receber esse feedback e nós trabalharmos juntos para que aquele erro ou aquela situação não aconteça mais. Em alguns casos, de fato, é apenas uma questão de perfil mesmo, de match. Então, mas é possível, não tem problema. Acontece. Legal. Eu queria fazer um grande parênteses aqui em relação a esse assunto, que é muito interessante. Até voltando um pouquinho mais, quando você tinha comentado que você já treinou outros parceiros e etc. Então, uma coisa, para contextualizar todo mundo também, né? Que todo mundo deve entender ou deve esperar quando entrar no programa
É que o programa ele se chama Programa de Parceiros por um motivo, né? Porque todos somos parceiros. Então, os parceiros se ajudam entre si, fazem parcerias entre si, se treinam, né? Trocam experiências, trocam ideias, se ajudam, etc. Então, são de fato parceiros. Eu acho que existe uma competitividade muito pequena dentro do programa de parceiros quando a gente está falando em relação aos clientes internos que já vêm da empresa. E aqui que vem o ponto que eu quero chegar. Quando um cliente contrata, por exemplo, a Fale Fácil, ele chegou através na sua empresa, não especificamente pelo Bitrix 24, mas pela sua empresa em si. E o Bitrix 24 foi um meio, né, para alcançar os objetivos da empresa. Então, a finalidade foi a Fale Fácil nesse caso. E isso é o que basicamente mais acontece. Mas, ao mesmo tempo, temos muitos leads que chegam com a finalidade de implementar o Bitrix 24. E é aí que eu percebo uma maior rotatividade de parceiros nesse perfil de cliente. Quando eu falo maior rotatividade, não quero dizer que isso acontece com muita frequência. Na verdade, acontece com pouca frequência, eu diria até, né? Se a gente for parar para pensar. Mas eu digo que quando um cliente ele é abordado por até 3 parceiros diferentes, até como o Isaac comentou, é natural e até saudável ele testar outras abordagens, né? Porque às vezes não deu o match, ou às vezes o parceiro tem um foco um pouco mais diferente e tudo mais. Então, nesse caso, o cliente tem a total liberdade para fazer a escolha que ele quiser. Mas é interessante também pontuar essa questão do programa de parceiros em si, né? Para o pessoal entender de fato que essa competitividade é muito saudável e o programa em si é muito harmônico, né? Digamos assim. Então, o pessoal está sempre se ajudando. Esse é um feedback que a gente recebe até dos próprios parceiros, que é um ambiente até bem saudável. E assim, o muito legal para mim do programa de parcerias é que assim, o cliente de fato tem muita liberdade. Porque, por exemplo, eu tenho clientes que contrataram o Bitrix conosco, a licença foi renovada conosco, tem a telefonia conosco, mas eles fazem automações, por exemplo, com outro parceiro. Fala assim, ó, já tem uma galera que faz automação para mim. E é outro mundo, né? Automação é outro mundo. Então, por exemplo, a mesma automação, se 10 parceiros diferentes forem fazer a automação, cada um vai fazer de um jeito. E o final vai ser a mesma coisa. Então, eu acho muito legal isso. Você tem essa oportunidade de dizer assim, não, eu quero o Bitrix, eu quero contratar com a Fale Fácil, vou fazer a renovação da licença com a Fale Fácil, vou ter a telefonia lá da Fale Fácil integrada no meu Bitrix, mas a automação eu não quero fazer com vocês, não. Legal, pode. Acontece muito isso. E eu acho muito legal. E posso até fazer um comentário aqui, que eu acho isso também sensacional. Você comentou 10 parceiros, 10 automações diferentes. E é justamente essa ideia que a gente quer trazer. Muitos parceiros no início, eles me perguntam, beleza, João, eu vou entrar aqui no programa, eu vou ser treinado completamente para implementar um sistema, eu vou ter um passo a passo de como implementar. É exatamente esse ponto. A Bitrix, como empresa, nós não queremos formar parceiros quadrados, digamos assim, né? Então, se a gente dá um manual de como fazer uma implementação, a gente está formando todo mundo pensando na mesma coisa, né? E é justamente esse o diferencial de cada parceiro. O jeito que ele trabalha, a metodologia que ele usa, a abordagem que ele tem. Então, tudo isso conta tanto, né, para ele mesmo precificar os seus serviços, mas também como um todo no programa, né? Isso eleva, de fato, a qualidade do nosso programa, né? E opções aí de parceiros qualificados, especialistas no Bitrix mesmo, para o cliente escolher. Show. Muito bom, muito bom. Pessoal, acho que para o cliente, acho que a gente terminou envolvendo já alguma coisa dos parceiros, propriamente ditos. Já falamos alguma coisa de forma... demos algumas pinceladas do programa de parceiro para quem quer se tornar parceiro, mas eu queria dedicar um tempinho aqui no final para a gente tratar de forma específica em relação a quem quer se tornar um parceiro Bitrix 24, tá? Então, a primeira coisa é essa. O que é necessário para... Imagina que eu tenho lá minha empresa de tecnologia hoje, sou desenvolvedor, ou tenho algum software, alguma coisa, tenho minha base de clientes, que é aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? Que é talvez o primeiro gatilho para dizer assim, eu vou me tornar parceiro Bitrix, eu já tenho uma base de clientes. E eu digo assim, agora beleza, eu quero me tornar parceiro Bitrix. Qual o primeiro passo? Perfeito. Excelente pergunta. Eu diria que o primeiro passo é o parceiro ele estar preparado e também ele já tem ideia do porquê ele quer ser parceiro. Então, esse é o primeiro ponto. Dentro do programa de parceiros, nós temos algumas metas e expectativas que elas são muito bem formuladas, não pensando na nossa empresa Bitrix, assim, não, você tem que trabalhar, tem que vender, senão você perde seu status. Não. Na verdade, nós oferecemos vários benefícios iniciais, né, para os parceiros e tudo se encaixa.
Então, a primeira meta que ele tem, por exemplo, de 3 meses realizar aí a primeira venda, é porque ele recebe um bônus no início para ajudar com esses primeiros custos, Sim. que tem validade de 3 meses. Então, a primeira expectativa não é que a gente está obrigando, forçando ele a vender dentro de 3 meses, mas porque se ele não vender, ele perde um grande benefício que ele tem. E tudo dentro do programa é baseado nesses benefícios, para ele mesmo se ajudar. Então, isso eu acho muito interessante, porque eu dificilmente falo não quando algum parceiro quer entrar no programa, um candidato quer entrar, né? Sim. Porque durante essa conversa inicial, nós, de forma mútua, já entendemos que talvez não seja o momento perfeito para ele entrar, ele entender como funciona, precisa de um tempinho a mais para organizar as questões internas para, de fato, poder entrar e começar como parceiro. Sim. Mas respondendo sua pergunta de forma mais direta, eu diria que o que ele precisa, então? Ele precisa ter uma empresa minimamente estruturada, então com funcionários suficientes para dar conta de uma demanda inicial que ele vai ter aí como parceiro. Sim. Ser engajado de forma digital, assim, nas redes sociais, no website. Sim, então, não ter só um site de capa, assim, só para mostrar que tem um site, mas de fato ter visitas, ter engajamento nas redes sociais e tudo mais. Sim. Trabalhar na área de consultoria de TI. Então, tudo que for relacionado a tecnologia, TI, implementação, sistemas, etc. Com gestão em geral. Também, Gestão né? em geral, De exatamente. consultoria, O nosso de foco processo. maior é essa área. Sim. Usar o Bitrix nessa área. Sim. O que mais? Estou esquecendo de alguma coisa, Isaac? Não, acho que no geral seria isso mesmo. Eu acho que entender também ali, como você falou, né? Eu acho que é a oportunidade de entender o time certo, realmente. Né? Perfeito. Se esse talvez é o momento correto. Eu acredito que também passar por essa jornada, né? Quando o parceiro... quero me tornar um parceiro porque já sou talvez parceiro de uma outra solução, ou talvez o cliente chegou com uma demanda. Se o cliente chega com uma demanda, então deixa eu entender primeiro o que é o Bitrix 24, Sim. quem é o Bitrix, quem é essa empresa, entender como funciona. E aí, a partir do momento que eu me sinta um pouco mais ali integrado com a solução, eu posso então já aplicar para o programa para justamente fazer o que o João falou, né? Para ter um processo ali dessa jornada inicial e não queimar esse cartucho, né? Dali da linha do início dessa trajetória. Sim, Perfeito. muito bom. Meio que o João já respondeu essa segunda coisa que eu queria perguntar, porque de vez em quando, como eu falei, eu recebo essas pessoas que querem se tornar parceiros e a gente dá uma forcinha no começo. E uma vez um desses interessados me perguntou assim, e o que é que eu pago para me tornar um parceiro do Bitrix? Não, o pessoal pensa que paga para ser parceiro do Bitrix. E a resposta é? Zero, não paga nada. Muito pelo contrário, né? Pelo contrário. Muito pelo contrário. Como o João, por isso que eu falei que o João meio que já respondeu. No começo você ganha um bônus de incentivo, digamos assim, que é para cobrir essas despesas iniciais. Então, custo zero. Custo zero. Tá. Na verdade, não só para iniciar, mas você não tem custo dentro do programa, né? Para se cadastrar como programa, no programa, para se manter como parceiro e tudo mais. Para as certificações que você recebe também. Sim, Então, exato, acho que é um ponto aí, um grande diferencial. Então, de fato... Legal. O João também já meio que respondeu essa primeira, mas eu queria deixar isso claro aqui de forma, como uma pergunta mesmo. Eu posso ser, então, recusado no programa de parceiros? Pode, sim. Tem vários motivos aí. Como eu trabalho justamente com essa parte de onboard, de novos parceiros, essa moderação de novas aplicações, eu posso falar com bastante propriedade. Eu costumo recusar muitos candidatos por um motivo muito simples. Por não ter site, ou ele preencheu o formulário errado e aí eu não consigo buscar as informações de forma fácil, né? Ou ele não tem o tamanho da empresa desejada, então no momento não é uma estratégia muito interessante para o próprio parceiro entrar somente com ele mesmo, sabe? Um parceiro solo. Sim. Eu vou fazer tudo. Não, a gente, por experiência própria, a gente sabe que o parceiro... Vai dar ruim. Ele se prejudica. Sim, então a gente pensa sempre no lado do parceiro em si. Sim. Ele mesmo se prejudica com os prazos e tudo mais e acaba entrando num buraco sem fundo, assim, né? Com essas metas e prazos. Então, no geral, mas o site, com certeza, é o motivo principal de não ter o site, ou não só não ter o site finalizado, né? Sim. Com alguns botões que talvez não funcionem e tudo mais. Então, para ele entrar no programa, ele tem que estar totalmente resolvido, né? Tem que ser, de fato, uma empresa que já está engajada no mercado, já tem cliente, já está vendendo. Obviamente que nós tratamos cada aplicação de uma certa forma, uma
com uma visão mais individual, né? Nós somos flexíveis até onde conseguimos ser. Sim. Mas Desde que não fira ali os exatamente, as regras e tudo mais. Eu acredito que um ponto também, só para complementar isso que você falou, é sobre também a diferenciação de como esse parceiro pretende atuar. Né? Como você mencionou, alguns parceiros, igual, por exemplo, como o seu casal, tem um cliente que ele compra com a gente, mas talvez a implementação ou a integração específica do CRM e tudo mais, ele faz com um outro parceiro. E essa é uma prática muito normal. E alguns parceiros chegam até nós e o objetivo deles inicial é apenas desenvolver aplicativos, por exemplo, para colocar no marketplace. Sim. Não é uma empresa completamente tech, então não tem o objetivo de comercializar as licenças do Bitrix 24. Sim. Então, hoje nós contamos com um programa de parceria secundário, que é o programa de parceiro desenvolvedor. Então, o que acontece hoje, muitas vezes, é esse parceiro chega para fazer essa candidatura e nós encaminhamos ele para esse outro segmento, onde ele pode realmente ter acesso ali a alguns benefícios mais restritos, porque são mais direcionados para esse programa, mas ele vai conseguir colocar uma solução dele, por exemplo, uma integração, um app disponível lá na nossa loja, no nosso marketplace, no nosso site, e também rentabilizar de alguma maneira. Então, é também um caminho possível aí para se tornar um parceiro Bitrix 24. Tá. E isso eu acho que é importante. Essa última pergunta que eu vou colocar aqui é importante para quem quer se tornar parceiro e é muito importante para os clientes também. A gente pincelou também lá no comecinho. Mas assim, beleza, cheguei lá, me candidatei, o João falou assim, tá, você cumpriu com os critérios, digamos assim, mas você está aprovado, agora você é parceiro. Não é assim que a banda toca, né? Você tem que provar que minimamente você entendeu como é que funciona o Bitrix, o que é que ele entrega. Então tem uma avaliação, ou seja, perfeito. Eu diria que isso talvez é algo que passe muita segurança para o cliente, é saber que, e aí pessoal, comprem do parceiro bronze. Eu já fui parceiro bronze, então se vocês não tivessem comprado da Fale Fácil, hoje a gente não seria Gold. Perfeito. Então assim, o parceiro bronze é importante no processo, e aí que entra essa segurança, digamos assim, mínima, mesmo para os parceiros bronze, de que o cara passou numa avaliação. Ele não entrou lá de bolo assim, legal, ele tem uma empresa, tem um site, eu tenho isso aqui, cumpri com esses requisitos, mas não sei nada do Bitrix. Posso? Não pode. Não é assim que funciona. Exatamente. E o programa, a entrada no programa de parceiros, ela foi totalmente reformulada aí nos últimos tempos. E desde o início do ano, nós estivemos implementando outros requisitos, mudando um pouquinho as regras, para de fato, sempre pensando no usuário final, né? Que nós buscamos somente parceiros que estejam preparados, que sejam fãs do Bitrix, né? E que queiram, de fato, ajudar outras pessoas a se tornarem fãs também do Bitrix, né? Então, o processo de cadastro como parceiro, ele passa por várias etapas. Inicialmente, tem uma breve análise da aplicação dele. Então, se os requisitos mínimos são cumpridos, como ter um site, a quantidade de funcionários na empresa, a veracidade, né, da empresa dele. Então, nós procuramos dentro do site se ele mostra lá o CNPJ e tudo mais, né? Buscamos certinho. Então, se ele passou por essa primeira análise, não só isso também, né? Mas em relação às redes sociais, visitas, engajamentos, etc. Então, se ele passa por essa primeira análise, ele vai para a segunda parte, que é uma mini entrevista aí. Primeiro contato que nós temos, eu mesmo que faço, né? Então, eu chamo aí o candidato pelo WhatsApp mesmo ou por e-mail, com algumas perguntas iniciais. Por exemplo, quais são seus planos a se tornar como parceiro? Qual a sua expectativa de crescimento como parceiro? Você já tem clientes na sua empresa que são potenciais clientes do Bitrix 24? Já tem experiência com o Bitrix 24? Estão preparados para começar a vender e implementar? Então, para de fato a gente já filtrar também quem talvez não esteja no momento, como a gente comentou antes. Porque, mais uma vez, ressalto, não é pensando em falar não quero. É pensando no lado dele. Agora talvez não seja o momento. Dá mais uns 3 meses aí. Eu sempre passo... tenho até uma mensagem salva já com vários links aí, com artigos, etc. Para o parceiro que talvez não foi aceito nesse momento, já ir estudando para daqui a um tempo ele fazer de novo o cadastro e aí sim ser aceito. Então, depois dessa primeira entrevista, ele é pré-aprovado para o programa. Ele passa por mais uma etapa, que é de verificação de documentos. Então, ele confirma para a gente a validade, né, do CNPJ dele, comprovante de endereço, etc., para a gente ter certeza que é de fato uma empresa né, sólida, né, e de verdade, principal de tudo. Para depois que os documentos dele forem aprovados, tem mais
mais uma não, na verdade. A primeira reunião com a gente, né? Comigo que faço o onboarding. Então, durante o onboarding, eu faço essa introdução breve ao programa de parceiros, como ele vai trabalhar, o que nós esperamos do parceiro, as regras principais, os benefícios, prazos, metas, etc. Para depois disso ele é aprovado. Só que quando ele é aprovado, ele já não pode começar vendendo de cara assim também não. Sim. Ele passa pelo curso inicial, como você também passou. Quando o parceiro faz o primeiro curso, que vai... exatamente, vai certificar e vai preparar ele para ele começar a atuar como parceiro, eu diria que é nesse ponto que a parceria está oficialmente validada. Sim. Então, não é só entrar e tá vendendo. Não, ele passa por toda essa trilha para depois, de fato, ele começar a vender. E tem outros pontos aqui também, mas de maneira curta, dessa forma que os parceiros entram e começam a trabalhar. Top, muito legal. Pessoal, a conversa foi boa e assim, não parece, mas já deu mais de 1 hora de conversa. Já estamos a gente vira a noite aqui, com certeza. Já estamos com mais de 1 hora. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu aqui nessa conversa esclarecer um pouquinho sobre o Bitrix, né? Que é esse mundo de ferramentas que consegue agregar tudo isso que a gente falou. Passar essas informações super válidas para quem quer contratar o Bitrix por meio da rede de parceiros, que tem diversas opções, tem muitos parceiros aí no mercado que podem atender de forma específica aquilo que você precisa. E também trouxemos agora no final essa possibilidade de para quem quer se tornar um parceiro. Então, para a gente finalizar, eu queria que vocês, se tiverem alguma coisa específica que a gente não tratou ainda para acrescentar, e as suas considerações finais, digamos assim, para a gente encerrar o nosso podcast. Perfeito. Acho que eu posso começar. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Foi bem legal falar sobre o Bitrix. Eu acho que, como o Isaac comentou, a gente pode ficar noite, dia inteiro falando, que é um assunto sem fim. Assim, é sempre legal ouvir novas experiências. Sim. Mas eu queria deixar um recado de que todos que cumpram, né, esses requisitos mínimos estão convidados a conhecer mais sobre o programa de parceiros. Entrar em contato com a gente se tiver qualquer dúvida para ver como funciona, né, esse plano de negócios em si. É sempre legal conversar com pessoas novas. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito comunicativa. Eu gosto muito de conversar com novas pessoas, com esses novos parceiros. Logo na primeira reunião de onboarding, a gente já vira amigo, a gente já conversa sobre várias coisas, já além do Bitrix em si, né? Então, acho que esse ambiente que nós temos no Bitrix Sistema, na Bitrix Empresa e no programa de parceiros é muito legal. É um ambiente muito acolhedor, todos somos amigos, conversamos, nós rimos juntos e tudo mais. Então, todos estão convidados a participar desse ambiente conosco. Né? Show, maravilha. Com certeza. Eu quero te agradecer também, assim como o João, por essa oportunidade. Foi realmente muito bom estar aqui. A gente poderia ficar falando realmente sobre o Bitrix 24. Acredito que realmente o principal requisito aí é ser, como o João falou, um apaixonado pela plataforma, pela solução. Então, nós temos parceiros hoje realmente que, de fato, vestem a camisa do Bitrix 24 e realmente entendem como podem, como transformam realmente empresas e vidas. Eu diria também que uma trajetória muito legal assim que nossos parceiros conseguem construir é justamente esse impacto que é gerado, não só em empresas, né? Mas empresas são formadas por pessoas. Então, eu acho que a mensagem que eu deixaria aqui é: o mais importante realmente, a gente pensa em resultados, somos uma empresa, precisamos realmente gerar resultados, gerar lucros. Os clientes estão buscando aumentar também os seus resultados, mas a nossa comunidade visa realmente impactar mais do que qualquer coisa, impactar a vida das pessoas. Então, a gente entende, se você consegue aí ter um dia a dia de trabalho mais produtivo, mais leve, com uma plataforma que possibilite isso, como o Bitrix 24, tudo acaba acontecendo de uma maneira mais leve, mais saudável na sua vida, tudo anda melhor. Então, acho que a mensagem que eu deixaria aqui é: acesse o nosso site, se você não conhece ainda o Bitrix 24. Tem muito conteúdo lá disponível, tanto no nosso site, quanto no nosso Helpdesk, no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais. Então, você pode explorar muito conteúdo sobre o Bitrix 24, conhecer também o conteúdo que é criado e desenvolvido pelos nossos parceiros. Então, se tem um parceiro que fala um pouco mais lento, um parceiro que fala mais devagar, mais rápido, um parceiro mais agitado. Então, tem conteúdo sendo produzido aí por parceiros de todo estilo, para que você possa também consumir. E caso você seja uma empresa também que
enquadra aí nos requisitos para se tornar um parceiro Bitrix 24. A gente também está de braços abertos. O João está aí já esperando você também para aplicação. E uma coisa que eu sempre falo, né, e permaneço dizendo, é que há oportunidade para todo mundo. Verdade. Né? A gente está falando de Brasil. O Brasil é um país continental. Né? Nós continuamos aí, como eu disse, com esse boom de crescimento e transformação digital das empresas. Então, existe um cliente perfeito ali, certo, esperando para ser atendido por você. Sem É um dúvidas. parceiro que a gente ainda não tem. Sim. Então, sempre portas abertas aí. Venha se tornar um parceiro Bitrix 24, venha ser um cliente Bitrix 24. Com certeza você não vai se arrepender. Verdade. Perfeito. Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado por terem Eu te aceito agradeço. o A gente convite. agradece. Fiquei muito feliz mesmo de receber vocês aqui, da gente bater esse papo. E só reforço isso que vocês falaram. O cliente, essa pessoa que está interessada em contratar um CRM, conheça o Bitrix 24, venha entender do que ele pode fazer por você. Você tem 15 dias de teste do plano similar ao plano Professional, para você validar, entender as ferramentas. Nesse período de teste você consegue conectar telefonia, instalar aplicativos. Então, tem prazo de fato para você entender que aquilo ali de fato lhe atende. E como a gente colocou lá no comecinho, não se assusta com a ferramenta, começa com o básico e vai avançando. Então, por exemplo, eu tenho clientes que começam com o WhatsApp só. Então, assim, ele está lá numa plataforminha de WhatsApp, que simplesmente envia e recebe mensagens, e ele diz assim, não, eu queria avançar um pouquinho mais. Então, por que a gente não vai para o CRM? Por que você não experimenta o Bitrix 24? E aí ele entende que o Bitrix 24 faz aquilo que ele fazia e depois, daqui a pouquinho, quando o CRM dele já está populado ali de informações, eu digo assim, vamos agora olhar para o teu CRM. Ele só estava no WhatsApp. A mágica que não é mágica acontece, né? Vamos agora olhar para o teu CRM. Você sabia que esses clientes aqui falaram contigo e nunca mais você falou com ele? Aí o cara fala assim, Que surge o interesse. nossa, né? que legal. Você sabia que esse cliente aqui que ligou para você mês passado, você nunca mais falou com ele, tá aqui, dizendo que a data da última ligação foi tal dia. Você sabia que a informação tá aqui? Você sabia que você pode gerir com base nesses contatos que foram alimentando ali o CRM, gerir as tarefas da tua equipe e saber num painel, num bater de olhos assim, que aquela pessoa da tua equipe está executando mais tarefas. Essa daqui está executando menos. E agora tem os fluxos que dizem que determinado setor está engargalando ali o negócio. Tá entrando muita tarefa e eles não estão dando conta. Então, assim, daqui a pouquinho você começa... Tem vários casos de gente que começou com o WhatsApp e daqui a pouco percebeu que ele conseguiria, com base naquelas informações, juntar um mundo de processos e de informações e que não é nem um bicho de 7 cabeças. Sim. Exato. Agora, se você quiser, de um dia para o outro, usar todas as ferramentas do Bitrix, aí o negócio vai complicar a A sua pressa é vida. inimiga da perfeição. A pressa é né? inimiga da Exato, perfeição. tudo tem seu tempo. Tem Exato. que entender ali, né, a fase da empresa, como tudo isso vai acontecer. É importantíssimo. Então, pessoal, muito obrigado mais uma Eu vez. te agradeço. Até a próxima, hein? Isso, Próxima, ah, com isso certeza. Espero o Até próximo a próxima. convite quando a gente estiver no Brasil. Legal, legal. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Fala e Fácil Cast. Espero contar com vocês nos próximos e acompanhem o conteúdo da Fala e Fácil. Teremos lançamentos de aplicativos aí nos próximos dias, que vai mudar a vida aí de muita empresa também, com as soluções que se adequam ao seu perfil e que a Fala e Fácil está trabalhando para desenvolver e entregar as melhores soluções para você. Então, um abraço e até o próximo vídeo.